crescimento da igreja no Brasil enfrenta um grande dilema. Cada vez mais pessoas se batizam, aparentemente parece que mais pessoas conhecem o Evangelho. Mas ao mesmo tempo mais pessoas também desistem da sua caminhada cristã, abandonam a fé. Como enfrentar esse dilema no contexto das grandes cidades? Para conversar conosco, estamos aqui com o pastor Edmilson Lima. Ele é responsável pelo Ministério Pessoal, por pequenos grupos e por escola sabatina em toda a região do estado de São Paulo, na União Central Brasileira. Pastor, uma grande alegria estar conosco. Olá, Wally. Eu estou muito feliz em estar participando aqui porque eu acredito que movimentos como esse, de preocupação e ao mesmo tempo de capacitação para a gente avançar na missão, são importantes. E eu estou feliz, é uma alegria poder estar com você que dedica tempo para avançar na missão e para entender melhor sobre como você melhor se engajar. E essa pergunta que você faz aqui é muito importante, eu acredito, porque batizar, levar pessoas a uma nova vida, transformar a pessoa em discípulo é o nosso desafio. Mas essa pergunta, como a gente conseguir de maneira espiritual, pelo poder de Deus, mas de maneira intencional, nós retermos mais aquela palavra que alguns não gostam, mas que é a palavra talvez mais compreensível. Como conservar a pessoa. Didática, né? É mais didática, pelo menos, né? Como conservar. A pergunta: de quem é a responsabilidade por conservar os novos, esses que estão chegando agora para a igreja? Bem, a gente pode dizer assim de imediato que é responsabilidade de todos participar e conservar esses que estão chegando. Mas sabe, Wally, tem um ditado que eu concordo com ele. O que é de todos, de repente pode não ser de ninguém. Já viu? Ó, pessoal, no final todo mundo vai limpar aqui o salão no final da festa. Não sobra muita gente. O salão fica sujo e vai todo mundo embora. Então é o seguinte, existe aí a palavra delegar. Quem é que vai cuidar de fato do bebê que acaba de nascer, por exemplo? Um bebê nasceu, é a família. Toda a família é responsável por dar carinho, por participar na educação desse novo bebê. Mas de fato, quem é que realmente vai cuidar do bebê que acaba de nascer? É a casa, é o lar mais próximo, é o papai, a mamãe e os irmãos que estão ali. Então, trazendo isso para a conservação, para os novos discípulos recém-batizados que acabaram de chegar na igreja, nós cremos que existe um grupo menor que pode trabalhar de maneira efetiva para abraçar e fortalecer e ajudar a amadurecer a fé desse recém-chegado à igreja. Então, pastor, mas quem é de fato responsável? O primeiro responsável, eu diria, é exatamente aquele que participou no discipulado, na evangelização, no estudo bíblico com aquela pessoa, desde o zero até o seu batismo. Nessa cultura de batismos, muitos pensam assim, sabe? Que o seu dever é levar a pessoa até o batismo, até o tanque. Do tanque para frente, agora é com ela ou é com a igreja. Está entregue. Alguém disse o seguinte, que a igreja, ela dificilmente vai abraçar e ajudar a cuidar da ovelha que ela não gerou. Então, primeiramente, aquela pessoa que deveria continuar ajudando esse novo converso é exatamente aquele que levou a pessoa a conhecer Jesus, conhecer a Bíblia, lá do zero até o batismo. Não para no batismo. O discipulado continua, sabe? E agora muito mais talvez em termos de vivência do Evangelho. É fazer pôr do sol juntos, cultos juntos, sentar juntos na igreja, comer juntos e mesmo agora ajudar a gerar um novo discípulo juntos. Esse que acaba de ser gerado, acaba de ser batizado, abraçado a quem o trouxe para a igreja, agora levando outras pessoas também a conhecer Cristo e a sua palavra. Entende? Agora, esse que acaba de ser batizado, que tem como amigo principal, tem como discipulador, aquele que o gerou na fé, se ficar apenas nesses dois, talvez em algum momento esse novo na fé vai se sentir só na igreja. Portanto, Wally, existe uma estrutura que ela é muito importante no processo da conservação. Eu digo uma estrutura, mas que pode se dividir em dois ambientes, que é o pequeno grupo. O pequeno grupo que acontece na igreja, no sábado pela manhã, que nós conhecemos como Escola Sabatina. Escola Sabatina. A unidade de ação.
Eu conheço pessoas que ainda reclamam, e pastor, por que a lição não é passada sempre em geral? A gente ouve melhor, não há tanto barulho, enfim. Mas nós ainda acreditamos que o pequeno grupo que acontece dentro da igreja, que é a unidade de ação, é um ambiente para se receber esse novo convertido. E mesmo aquele que já está batizado aí há 1 ou 2 anos, nesse ambiente menor chamado unidade de ação, ele tem mais amigos, ele tem mais poder de participação, de falar, de opinar, de questionar, de entender melhor, de celebrar. Ele celebra o aniversário, enfim, a unidade de ação. Agora, dentro dessa unidade de ação da Escola Sabatina, falando sobre conservação de membros, nós temos hoje, na Igreja Adventista, em toda a América do Sul, o que chamamos de unidade de ação para os novos membros, é a unidade do discipulado. O ideal é que a pessoa que acaba de ser batizada, ela seja logo de imediato inserida nessa unidade do discipulado, onde a pessoa vai estudar uma lição especial, onde ela vai encontrar ali pessoas do mesmo nível que ela em termos de fé, acabaram de ser batizadas também. Então, elas têm os mesmos dilemas, por exemplo, essa tensão entre os dois mundos, entre o mundo que ela deixou, a vida de pecado, mas agora abraçando a fé e ainda não conseguindo talvez ainda praticar à altura os princípios. A conversa pode ser semelhante, o testemunho poderá também ser semelhante. Então, é uma unidade de ação. Eu conheço pessoas que dizem assim: Edmilson, não existe discipulado numa classe. Sim, o melhor discipulado é aquilo que acontece de 1 para 1. E nós acreditamos no ministério pessoal, onde um membro, um amigo adventista, já batizado há algum tempo, ele se engaja nesse desafio de levar outra pessoa a Jesus. É o discipulado. Mas chegando na igreja, esse recém-converso, ele precisa encontrar novos amigos. Eu costumo citar sempre, por exemplo, o caso de Levi Mateus. Mateus se converte, ele decide seguir Jesus. Mas Mateus tinha os seus amigos do mundo lá fora, que eram colegas de trabalho, publicanos. Mateus fez um banquete. E nesse banquete ele convida os seus amigos publicanos, mas Jesus na casa de Mateus, ele leva os seus discípulos. O encontro dos dois mundos, o mundo cristão, o mundo de Jesus, podemos dizer que eram os que já estavam na igreja com aqueles que estavam vindo para a igreja. Então, a unidade de ação para novos discípulos na igreja, ela ajuda esse novo converso a fazer novos amigos. É o que Levi Mateus fez. Ele apresentou os seus amigos do mundo aos seus novos amigos da igreja e foi num ambiente menor ali. Você falou em 2 pequenos grupos. Um ficou muito claro, a Escola Sabatina e o discipulado que acontece dentro da igreja. Mas e fora da igreja? Quais ações discipuladoras podem ser feitas? Existe o pequeno grupo que acontece durante a semana. O pequeno grupo que acontece dentro da igreja, talvez ele seja mais importante até mesmo para acolher esse recém-batizado. Olha que legal. Agora, o pequeno grupo que pode acontecer durante a semana, na casa do recém-convertido, na casa desse recém-batizado, ou na casa até mesmo de um irmão da igreja. É uma oportunidade para esse recém-batizado levar os seus amigos a conhecer os novos amigos da igreja. Assim como Mateus fazia. Assim como Mateus fazia. E é um detalhe que o pequeno grupo que acontece lá fora, alguns chamam o encontro fora do encontro, que é um encontro mais aberto. O pequeno grupo na casa, ele é mais aberto, ele é mais relacional, é mais informal. Então ali os amigos se conhecem, ali os amigos comem juntos. Eu gosto sempre de citar Levi Mateus, até mesmo porque eu li naquele livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels, e ali se menciona muito bem isso, que Levi Mateus, ele na sua casa, ele teve a oportunidade e usou de estratégia para convidar os seus amigos para a sua casa. Então olha só a estratégia. É muito mais fácil convidar os meus amigos, eu que acabei de me batizar, é muito mais fácil eu levar os meus amigos na minha casa do que na minha igreja. Com certeza. Então Mateus fez isso. Ele organizou um banquete na sua casa e ali ele levou os seus amigos para conhecer os novos amigos da igreja. O pequeno grupo seria exatamente isso. É um momento de relacionamento,
é um momento de abraço, onde se come junto. Eu gosto muito da frase do educador brasileiro chamado Paulo Freire. Ele disse assim: nada sociabiliza mais do que comer juntos. Então, olha só, um pequeno grupo que acontece durante a semana, onde os irmãos da igreja vão até aquela casa. A casa, por exemplo, pode ser a casa do recém-batizado. E ali o recém-batizado, ele convida os seus amigos para vir ao pequeno grupo também. E eles comem juntos. Para começar, vamos nos encontrar para comermos juntos. Se relacionar. Nada sociabiliza mais do que comer juntos, disse Paulo Freire. Então, o pequeno grupo é um ambiente propício para amadurecer a fé do recém-converso, para atrair outras pessoas a conhecer a fé desse recém-converso e também para trazer a igreja para abraçar esse recém-converso. Existe um termo muito usado hoje, os sem igrejas e os desigrejados. Pessoas que passaram de alguma forma pela igreja, mas que abandonaram. O que faltou para essas pessoas continuarem muitas vezes e como a gente pode corrigir isso? Olha, você citou algo que eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tive agora há pouco no encontro onde eu encontrei Hidauro Campos. Ele lançou um livro com esse tema, inclusive, Desigrejados. O Hidauro cita que no Brasil, por exemplo, nós temos cerca de 9 milhões de desigrejados. 9 milhões de pessoas que poderiam ser membros ativos da igreja. Quem são os desigrejados? São pessoas que amam Jesus? Sim, eles amam Jesus. Aceitam a Bíblia? Sim, os desigrejados aceitam a Bíblia. Mas eles não estão filiados a uma instituição denominacional, a uma igreja. Por quê? 72% dos desigrejados se dizem ter sido abusados religiosamente. Termo forte. Termo forte. Em algum momento eles já pertenceram a um sistema religioso, a uma igreja, uma denominação, mas se sentiram traídos, abusados. O líder religioso os maltratou ou abusou mesmo da fé. Mas em linhas gerais, a gente encontra no livro 2 elementos que me chamam a atenção e eu creio que vale a pena colocar aqui. A pergunta que fica: os desigrejados voltariam a se filiar a alguma igreja ainda? Sabe qual é a resposta? 73% dos desigrejados, isso é dado do IBGE, que o Hidauro cita. 73% dos desigrejados dizem que voltariam a se filiar a uma denominação séria e verdadeira. Olha só. Tem disposição. Tem disposição. Mas ainda há um outro elemento que nos leva a pensar um pouquinho mais. E onde os desigrejados se fortalecem na fé? Por exemplo, eles continuam amando Jesus? Sim. Eles continuam aceitando a palavra de Deus? Sim. Sabe qual é um local que um desigrejado está pronto a frequentar? Um culto numa casa. Um pequeno grupo. Uma casa que se abre para falar de Jesus, para louvar, para orar, para se abraçarem. E aqui é que vale a pena a gente lembrar da importância do pequeno grupo na rota do discipulado. O pequeno grupo no processo de amadurecimento da fé do recém-batizado e o pequeno grupo na rota para se atrair novas pessoas para também conhecer a palavra de Deus e também tornar-se um desses da comunidade do amor do discipulado. E também no resgate. Olhe, você entrou num outro assunto fundamental. Desigrejado é alguém que vai ser resgatado também. Já foi de várias igrejas, mas agora ele estará conhecendo a palavra de Deus de maneira mais próxima ainda. Mas resgate, você falou aqui no começo do nosso encontro que há muitas pessoas hoje que se batizam, mas uma grande maioria sai. Olha, os dados são alarmantes. Eu me recordo que em 2016, o secretário-geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor D.T. ele mencionou que cerca de 48% em todo o mundo, das pessoas que estão entrando para a igreja, 48% têm abandonado a fé. Então, nós temos hoje praticamente quase que uma igreja dentro da igreja e meia igreja lá fora, afastada, sem mais frequentar. E o pequeno grupo ainda é um ambiente onde essas pessoas que estão afastadas da igreja podem voltar. No resgate dessas pessoas, colocá-las, inseri-las no contexto do pequeno grupo. É um ambiente de amor, é um ambiente informal, porque muitos que deixaram a igreja, que se afastaram, alguns até chamam de apostatados, é um termo duro, porque alguns estão apenas afastados. E eu costumo até mencionar, Wally, que estão de férias,
Já visitei alguém e disse, olha, suas férias acabaram. Há um lugar na igreja, eu soube que você foi uma boa diretora da escola sabatina e eu quero que você volte a ser diretora da escola sabatina. A pessoa ficou feliz, sabe? Eu gosto de usar esse termo, férias. Muitos estão de férias da igreja, estão afastados, mas eles amam Jesus ainda assim. Eles amam a palavra de Deus sim ainda. Não têm forças e às vezes não voltam por lembranças de mágoas, porque alguém os machucou, alguém talvez não deu atenção para eles. O pequeno grupo, olha, é um ambiente de amor, é um ambiente menor, onde essa pessoa que está voltando para a igreja, sendo resgatada, ela encontra relacionamento, ela encontra alguém que se preocupa com ela, come junto, e ali é um momento de crescimento e retorno ao ambiente da igreja. De tratar novamente esse Claro, relacionamento. claro. Mas pastor, o pequeno grupo é um ambiente ideal, com certeza ninguém duvida disso. Um lugar que pode ser tratado os relacionamentos e pode ser estabelecido novos relacionamentos. Isso, o pequeno grupo da escola sabatina e o pequeno grupo que acontece na casa. Correto. Porém, nos momentos em que nós não estamos em pequenos grupos, o que pode fortalecer a fé a ponto de que não haja esse movimento tão grande de desigrejados? Boa pergunta, Wally. É bem verdade que a pessoa que acaba de ser batizado e participar na igreja agora, mesmo ele sendo abraçado pela igreja na escola sabatina, mesmo ele sendo abraçado num pequeno grupo lá fora, tá tudo certo. Mas em algum momento ele vai estar só no trabalho dele, na casa dele e assim por diante. A gente tem que se reportar aos testemunhos que a Bíblia nos traz. Eu gosto muito de lembrar das histórias de conversões que houve na Bíblia. Por exemplo, você pega ali em João capítulo 4, a mulher samaritana se encontra com Jesus, ela abraça a fé, ela fica maravilhada. Qual a primeira coisa que a mulher samaritana fez? Lá em João 4 diz, ela saiu correndo e foi anunciar na vila que havia encontrado o Messias. Ellen White diz claramente que o primeiro impulso do coração regenerado por Cristo é levar outros também ao Salvador. E isso foi o que a samaritana fez. Nós encontramos, por exemplo, o testemunho da conversão de Levi e Mateus. Ao se converter, de imediato o que ele fez? Ele fez um banquete, convidou seus amigos para apresentá-los a Cristo Jesus. E ainda mais um testemunho, a conversão de Saulo, ali em Atos capítulo 9, por exemplo. Ananias vem para anunciar a Saulo que Jesus o enviou para libertá-lo da cegueira e para que mais? Para que ele fosse uma testemunha de Jesus perante reis e governadores. Onde eu quero chegar? É bem verdade. O recém-batizado, em algum momento, ele vai estar só, mas sozinho talvez, sem os amigos da igreja, sem os amigos da escola sabatina, do pequeno grupo, mas ele estará com o testemunho da sua conversão. Eu diria, Wally, que a melhor maneira de fazer com que o novo converso, o recém-batizado, ele permaneça firme na sua fé, mesmo longe do pequeno grupo, mesmo longe da escola sabatina, é ele se tornando um missionário, tal como a mulher samaritana, tal como Levi e Mateus, tal como Paulo, é ele agora compartilhando a fé com outras pessoas. É claro, como igreja, nós precisamos abraçar os recém-conversos, nós precisamos estar com eles num pequeno grupo, por exemplo, na escola sabatina, mas sabe, de maneira efetiva, nós precisamos equipar os recém-batizados, nós precisamos capacitá-los. Ellen White fala muito claramente, muitos fariam a obra caso lhes fosse ensinado. Eles não sabem. Tem gente que até afasta, repelem as pessoas tentando evangelizar seus amigos. Então precisam ser capacitados, equipados e acompanhados. E eu até diria que, por exemplo, o pastor da igreja, qual o papel do pastor junto com esse novo convertido? Uma das funções do pastor de grande excelência é treinar a igreja para executar a missão de Cristo, e em especial esses recém-convertidos. Isso é fundamental. E nós teremos uma igreja que vai crescer de maneira equilibrada. Já pensou, Wally? Uma igreja madura, os recém-convertidos que entram, eles são abraçados e também já começam a gerar outros discípulos. A igreja vai se multiplicar e Jesus voltará muito mais rápido, Wally, eu acredito. Pastor Edmilson, obrigado por estar com a gente aqui no Missão Urbana, trazendo muita coisa bacana, reflexões pertinentes e conceitos dentro da Bíblia para que a gente entenda qual é, de fato, a nossa responsabilidade em criar, em criar e produzir um crescimento
positivo para a igreja. Esse desafio continua dentro das grandes cidades, para que as igrejas não só batizem, mas para que as igrejas também façam discípulos e que esses discípulos façam outros discípulos. Nós oramos para que Deus te chame para esse lindo propósito, que você aceite esse grande desafio.